Você já se perguntou por que há duas histórias da criação em Gênesis? A primeira narrativa, em Gênesis 1, versículo 27, nos diz algo surpreendente. Deus criou o homem e a mulher simultaneamente, à sua imagem e semelhança. Mas poucos capítulos depois, a história muda completamente. Agora, Adão é criado primeiro, sozinho, e só então Eva surge, moldada de sua costela. A maioria das pessoas assume que essas são apenas duas formas de contar a mesma história. Mas textos antigos, preservados por tradições judaicas, revelam algo muito diferente. Havia, de fato, duas mulheres, e a primeira se recusou a obedecer. Neste relato, vamos explorar em 3 etapas uma verdade que foi deliberadamente ocultada. Primeiro, vamos descobrir quem foi essa mulher esquecida e por que seu nome foi eliminado das escrituras oficiais. Depois, vamos rastrear sua linhagem através de textos místicos e proféticos que sobreviveram ao tempo. E, finalmente, vamos confrontar a pergunta mais perturbadora de todas. Se essa linhagem existiu, ela ainda está ativa hoje? E uma vez que compreendemos essa primeira camada, a verdadeira história começa. O nome Lilith aparece apenas uma vez na Bíblia canônica, escondido em Isaías 34, versículo 14. Mas em textos como o alfabeto de Ben Sirá, os escritos cabalísticos e os midrashim judaicos, ela é apresentada como a primeira companheira de Adão. Criada do mesmo barro da terra, não de uma costela, Lilith era igual a Adão em essência. Essa igualdade, porém, tornou-se a raiz de sua rebelião. Quando foi ordenado que ela se submetesse a Adão, Lilith recusou. Ela não aceitou a ideia de ser inferior a alguém que havia sido criado da mesma matéria que ela. O alfabeto de Ben Sirá, um texto medieval que preserva tradições orais muito mais antigas, narra que Lilith invocou o nome sagrado de Deus e fugiu do jardim do Éden. Deus então enviou 3 anjos, Senói, Sansenói e Semangelof, para trazê-la de volta. Os anjos a encontraram perto do Mar Vermelho, em um território descrito como deserto espiritual, onde entidades que não eram humanas vagavam livremente. Lilith se recusou a retornar. Como punição, foi decretado que 100 de seus filhos morreriam todos os dias. Mas isso nos leva a uma pergunta chocante. Que filhos eram esses? Com quem Lilith havia se unido? A tradição rabínica sugere que, após deixar o Éden, Lilith começou a gerar descendência com demônios e espíritos desencarnados. Em seu ventre tornou-se uma porta entre o mundo físico e o reino espiritual corrompido. Textos místicos descrevem essas criaturas como Shedim, palavra hebraica para demônios, seres que possuem forma e desejo, mas não alma humana. E alguns textos vão além, sugerindo que Lilith gerou não apenas espíritos, mas também seres de carne, criaturas híbridas que possuíam força sobre-humana e estatura colossal. Seriam esses os primeiros gigantes mencionados nas Escrituras? A narrativa oficial nos ensina que os gigantes, os Nefilim, surgiram da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, conforme registrado em Gênesis 6. Mas e se essa união não foi a primeira? E se os vigilantes, aqueles anjos caídos que desceram ao Monte Hermon, já sabiam que era possível gerar descendência híbrida porque alguém havia feito isso antes deles? Lilith, a mulher que atravessou a fronteira entre o sagrado e o profano, pode ter sido a precursora dessa corrupção genética e espiritual. Ela teria sido o protótipo da mistura proibida. O silêncio das escrituras canônicas sobre Lilith não é acidental, é estratégico. Admitir sua existência seria reconhecer que a corrupção da criação começou antes da queda de Adão e Eva. Seria aceitar que havia uma linhagem paralela, uma semente de rebelião que se desenvolveu fora do plano divino
desde o princípio. E isso levanta uma questão teológica devastadora. Se Lilith existiu e gerou descendentes, então o mal não entrou no mundo apenas através da desobediência de Eva. Ele já estava presente, ativo e multiplicando-se nas sombras. Textos gnósticos e cabalísticos retratam Lilith como a mãe dos Lilin, uma raça de demônios que habitam as regiões desertas e atacam os seres humanos durante a noite. Esses Lilin são descritos como criaturas sedutoras e violentas, capazes de assumir formas humanas. Eles não possuem alma, mas têm consciência e vontade. Segundo a tradição, eles vagam pela terra desde os dias antes do dilúvio, buscando corpos para habitar e linhagens para contaminar. E sua origem remonta diretamente ao ventre de Lilith. O que torna a história de Lilith ainda mais perturbadora é sua associação com a morte de crianças. Amuletos judaicos antigos frequentemente trazem os nomes dos 3 anjos que a perseguiram, Senoi, Sansenoi e Semangeloth, como proteção contra Lilith. Mães judias tradicionais ainda hoje evitam deixar bebês sozinhos à noite, temendo a influência dessa entidade. Mas por que Lilith atacaria crianças? A resposta está na maldição que foi lançada sobre ela. 100 de seus filhos morreriam todos os dias. Em retaliação, ela jurou atacar os filhos de Eva, a mulher que tomou seu lugar. Essa rivalidade entre Lilith e Eva não é apenas simbólica. Ela representa 2 linhagens opostas. Eva é a mãe de todos os viventes, a portadora da promessa de redenção através de sua descendência. Lilith, por outro lado, é a matriarca de uma linhagem corrompida, uma semente de caos que se multiplica nas trevas. E essa guerra entre 2 sementes atravessa toda a narrativa bíblica. Desde Caim e Abel até Israel e as nações cananeias, vemos o conflito entre a linhagem da luz e a linhagem das trevas. Mas poucos percebem que essa guerra começou com 2 mulheres. Inscreva-se neste canal para descobrir mais revelações bíblicas que foram escondidas por séculos. Deixe seu comentário dizendo o que você pensa sobre Lilith. Será que ela realmente existiu? E se sim, o que isso muda em nossa compreensão das Escrituras? Continue assistindo, porque o que vem a seguir vai abalar tudo o que você acredita sobre a origem do mal. E prepare-se, porque a verdade sobre Lilith é mais sombria do que qualquer um imaginou. Capítulo 2. O exílio além do Éden. Quando Lilith abandonou o Jardim do Éden, ela não simplesmente desapareceu. Ela cruzou uma fronteira que nunca deveria ter sido atravessada. Segundo os textos místicos judaicos, especialmente os escritos cabalísticos, Lilith foi além dos limites do mundo criado para a ordem divina. Ela entrou em regiões descritas como desertos espirituais, lugares onde a luz de Deus era escassa e as leis naturais se dobravam. Ali, nos confins da criação, ela encontrou entidades que não pertenciam ao plano humano. Essas entidades são descritas em diferentes tradições com nomes variados. Alguns textos os chamam de espíritos do ar, outros de filhos das trevas. O livro de Enoque, embora não mencione Lilith diretamente, descreve uma classe de seres espirituais que existiam antes da queda dos vigilantes. Esses seres não eram anjos completos, mas também não eram humanos. Eram intermediários, criaturas que habitavam as fronteiras entre o céu e a terra. E foi com essas entidades que Lilith, segundo as tradições esotéricas, se uniu. A tradição cabalística afirma que Lilith tornou-se a rainha do Sitra Achra, o outro lado, o reino espiritual das forças impuras. Nesse domínio, ela não estava sozinha. Havia uma hierarquia de entidades demoníacas, e Lilith assumiu um papel de liderança entre elas. Textos do Zohar, o livro central da Cabala, descrevem Lilith
como a consorte de Samael, o anjo da morte, também conhecido como a serpente primordial. Essa união simbólica representa a aliança entre a rebelião feminina e a rebelião angelical. Mas o que exatamente aconteceu quando Lilith se uniu a essas entidades? As tradições sugerem que ela começou a gerar descendência, não filhos humanos, mas seres híbridos, criaturas nascidas da união entre o físico e o espiritual corrompido. O alfabeto de Ben Sirá afirma que Lilith dava à luz centenas de demônios todos os dias. Mesmo com a maldição divina decretando que 100 deles morreriam diariamente, sua fertilidade era tão intensa que sua descendência continuava a se multiplicar sem fim. Essas criaturas, chamadas de Lilin ou Shedim, são descritas como espíritos malignos que possuem forma e desejo, mas não possuem alma humana. Eles são capazes de interagir com o mundo físico, mas sua natureza é fundamentalmente espiritual. Eles podem seduzir, possuir e até mesmo gerar descendência com seres humanos. E é aqui que a história de Lilith se conecta diretamente com a narrativa dos Nephilim. Porque se Lilith já estava gerando descendência híbrida antes da queda dos vigilantes, então os gigantes não surgiram apenas de Gênesis 6. Eles têm uma origem muito mais antiga. Os textos apócrifos e pseudoepígrafos frequentemente mencionam a existência de gigantes antes do tempo de Noé. O livro dos Jubileus, por exemplo, descreve que, desde os dias de Adão, havia forças espirituais corrompendo a humanidade. Essas forças não esperaram pelos vigilantes para começar sua obra de destruição. Elas já estavam ativas, influenciando, ou seduzindo e gerando descendência impura. E Lilith, como a primeira rebelde, teria sido a porta de entrada para essa corrupção. Imagine o cenário. Enquanto Adão e Eva viviam no Éden e depois fora dele, gerando Caim, Abel e Sete em outra dimensão, Lilith estava criando uma linhagem paralela. Essa linhagem não seguia as leis divinas, não conhecia limites morais, não possuía a centelha divina que havia sido soprada em Adão. Eram seres nascidos da revolta, do desejo desordenado e da aliança com forças das trevas. E esses seres, segundo algumas tradições, começaram a se infiltrar na linhagem humana. A Cabala ensina que Lilith possui a capacidade de seduzir homens durante o sono. Ela aparece em sonhos eróticos, drenando a energia vital e usando o sêmen derramado para gerar mais demônios. Esse conceito, embora simbólico para muitos, era levado extremamente a sério por comunidades judaicas tradicionais. Amuletos, orações e rituais foram desenvolvidos especificamente para proteger os homens das investidas noturnas de Lilith. Mas por que tanto medo? Porque se ela pudesse gerar descendência dessa forma, então nenhuma linhagem estava segura. A ideia de que espíritos podem gerar descendência física pode parecer absurda para a mente moderna, mas as escrituras canônicas não descartam essa possibilidade. Gênesis 6 afirma claramente que os filhos de Deus, interpretados por muitos como anjos, tomaram para si as filhas dos homens e geraram os Nefilim. Se isso foi possível depois da queda dos vigilantes, por que não teria sido possível antes? E se Lilith foi a primeira a experimentar essa transgressão? Então, ela seria a precursora de toda a corrupção genética que levou ao dilúvio. O dilúvio, segundo a narrativa bíblica, foi enviado para purificar a terra dessa corrupção. Mas textos como o livro de Enoque deixam claro que a destruição dos corpos dos gigantes não significou a destruição de seus espíritos. Esses espíritos continuaram a vagar pela terra, buscando corpos para possuir. E a influência de Lilith, como mãe espiritual dessas entidades, também não foi eliminada. Ela continuou ativa,
operando nas sombras, atacando linhagens puras e perpetuando o caos. O exílio de Lilith, portanto, não foi um fim. Foi um começo. Foi o início de uma guerra espiritual que atravessaria toda a história humana. Ela se tornou a personificação da rebelião feminina contra a ordem divina, mas também a matriarca de uma linhagem que buscaria, em cada geração, corromper o plano de redenção. E enquanto Eva representava a esperança da promessa, Lilith representava a ameaça constante de destruição. Comente abaixo se você acredita que essas forças espirituais ainda estão ativas hoje. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que precisa conhecer essa verdade oculta. Capítulo 3. A mãe dos seres híbridos. A questão que assombra as tradições místicas judaicas é simples, mas devastadora. Se Lilith gerava centenas de descendentes todos os dias, que tipo de criaturas eram essas? Eram puramente espirituais, como demônios incorpóreos, ou possuíam forma física? E se alguns deles eram físicos, como isso se relaciona com os gigantes mencionados nas Escrituras? A resposta a essas perguntas pode reescrever completamente nossa compreensão sobre a origem do mal e da corrupção pré-diluviana. Os textos cabalísticos descrevem os filhos de Lilith usando termos como Lilim, que significa descendentes de Lilith, e Shedim, termo hebraico para demônios. Mas essas palavras não representam apenas entidades etéreas. Em várias passagens do Talmud e dos Midrashim, os Shedim são descritos como seres que comem, bebem, se reproduzem e morrem, assim como os humanos. A diferença crucial é que eles possuem poderes sobrenaturais. Eles podem desaparecer, mudar de forma e atravessar barreiras físicas. Isso sugere que eles são híbridos, criaturas que possuem tanto características físicas quanto espirituais. Se os Shedim são, de fato, descendentes de Lilith, e se eles possuem corpos físicos, então a próxima pergunta lógica é: alguns deles eram gigantes? Textos antigos da Mesopotâmia, anteriores mesmo à Torá escrita, mencionam demônios de estatura colossal que aterrorizavam as cidades. A figura da Lamashtu, por exemplo, uma deusa demoníaca babilônica, possui características surpreendentemente semelhantes às de Lilith. Ela ataca crianças, seduz homens e é descrita como mãe de criaturas monstruosas. Seria Lamashtu outra manifestação de Lilith ou uma de suas filhas? O livro de Enoque, embora não mencione Lilith pelo nome, descreve a origem dos Nefilim de uma forma que deixa espaço para interpretações mais amplas. Os vigilantes, ao descerem à terra e tomarem esposas humanas, geraram gigantes. Mas o texto também menciona que esses gigantes começaram a devorar os recursos da terra e, eventualmente, uns aos outros. Isso sugere uma fome insaciável, uma natureza corrompida que não pode ser satisfeita. Essa mesma fome é atribuída aos demônios nascidos de Lilith. Eles consomem, devoram e destroem sem fim. Se Lilith gerou os primeiros híbridos antes da queda dos vigilantes, então os Nefilim de Gênesis 6 não são o início da corrupção genética. Eles são a continuação. Eles são a segunda onda. E isso explicaria por que os vigilantes sabiam que era possível gerar descendência com mulheres humanas. Eles já haviam visto Lilith fazer isso. Ela foi o experimento inicial, o protótipo da mistura proibida. E quando os vigilantes caíram, eles simplesmente replicaram o padrão que ela havia estabelecido. A tradição cabalística vai ainda mais longe. Ela sugere que Lilith não apenas gerou demônios, mas também ensinou conhecimento proibido aos seres humanos. Assim como os vigilantes revelaram segredos celestiais, como magia, astrologia e fabricação de armas, Lilith
teria transmitido conhecimentos sobre feitiçaria, sedução e manipulação espiritual. Esses conhecimentos teriam sido passados através de suas descendentes, mulheres que carregavam a marca de sua linhagem e que usavam esses poderes para corromper e destruir. Há um detalhe perturbador em Gênesis que muitos ignoram. Depois que Caim mata Abel e é exilado, o texto diz que ele foi para a terra de Nod, que significa errância, e ali conheceu sua esposa. Mas quem era essa mulher? Se a humanidade descende apenas de Adão e Eva, de onde ela veio? A tradição rabínica sugere duas possibilidades. Ou ela era uma filha não mencionada de Adão e Eva, o que implicaria incesto, ou ela pertencia a uma linhagem diferente. E se essa linhagem era a de Lilith? Se Caim se casou com uma descendente de Lilith, isso significaria que a linhagem humana foi contaminada desde o início. A violência de Caim, sua rebeldia e sua incapacidade de oferecer um sacrifício aceitável a Deus poderiam ser explicadas por uma herança corrompida. E seus descendentes, os cainitas, são descritos em Gênesis como os fundadores das primeiras cidades, inventores de instrumentos musicais e forjadores de ferramentas de bronze e ferro, mas também são associados à violência crescente que culminou no dilúvio. A linhagem de Caim representa, em muitas tradições, a semente da serpente. E se essa semente não é apenas simbólica, mas literal? Se Lilith foi de fato aliada da serpente que seduziu Eva, então sua descendência carregaria a marca dessa aliança. E a marca de Caim, aquele sinal que Deus colocou nele para protegê-lo, poderia ser um indicador físico de que ele pertencia, ao menos parcialmente, a essa linhagem corrompida. Os gigantes, portanto, não surgiram do nada. Eles são o resultado de um processo que começou muito antes de Gênesis 6. Eles são a culminação de gerações de mistura entre o humano e o espiritual, entre a semente de Adão e a semente de Lilith. E quando o dilúvio veio, ele não destruiu apenas corpos. Ele tentou erradicar uma linhagem inteira. Mas, como veremos, essa linhagem não foi completamente eliminada. Ela se adaptou, se escondeu e ressurgiu depois das águas baixarem. Curta este vídeo se você está começando a ver conexões que nunca havia percebido antes. E deixe nos comentários: você acredita que existe uma linhagem espiritual corrompida operando ainda hoje? Porque o que vem a seguir vai mostrar como Lilith e os vigilantes estão mais conectados do que qualquer um imaginou. Prepare-se para a revelação mais chocante até agora. Capítulo 4. Lilith e os vigilantes caídos. Antes do dilúvio, antes da corrupção total da Terra, houve um evento que mudou o curso da história humana para sempre. Os vigilantes, anjos designados para observar a humanidade, desceram do céu ao Monte Hermon. Eles fizeram um pacto entre si, jurando que todos participariam da transgressão para que nenhum deles carregasse a culpa sozinho. E então, eles tomaram para si esposas entre as filhas dos homens. O resultado? Os Nefilim, gigantes de força descomunal e natureza violenta. Mas há uma pergunta que o livro de Enoque não responde diretamente. Como esses anjos sabiam que isso era possível? Anjos são seres espirituais. Eles não possuem corpos físicos da mesma forma que os humanos. Como então eles poderiam gerar descendência com mulheres de carne e osso? A resposta pode estar em um precedente que já havia sido estabelecido. Lilith. Se ela, uma criatura originalmente humana, conseguiu cruzar a fronteira entre o físico e o espiritual e gerar descendência híbrida, então os vigilantes simplesmente seguiram o caminho que ela havia aberto. Ela foi a pioneira da transgressão. Eles foram os imitadores.
Textos esotéricos sugerem que Lilith não apenas precedeu a queda dos vigilantes, mas também os seduziu. Enquanto Eva foi seduzida pela serpente no Éden, os vigilantes teriam sido seduzidos por Lilith antes de descerem à terra. Segundo essas tradições, Lilith teria subido aos reinos intermediários, aqueles lugares entre o céu e a terra, e lá teria encontrado os anjos que ainda não haviam caído. Com promessas de prazer, poder e descendência, ela os teria corrompido, plantando neles o desejo pela carne. Essa interpretação transforma completamente a narrativa de Gênesis 6. Não foram os vigilantes que iniciaram a corrupção. Eles foram, na verdade, vítimas de uma sedução orquestrada por uma entidade que já estava em rebelião. Lilith teria sido a verdadeira instigadora da queda angelical. E isso explicaria por que a punição divina foi tão severa. Não se tratava apenas de anjos desobedientes. Tratava-se de uma conspiração espiritual que visava destruir completamente a linhagem humana. O livro de Enoque descreve os líderes dos vigilantes com detalhes impressionantes. Azazel ensinou os homens a fazerem espadas, facas e escudos. Samiasa, o líder, e ensinou encantamentos e magia. Outros ensinaram astrologia, adivinhação e como ler os sinais das estrelas. Mas há um detalhe que raramente é notado. Esses conhecimentos não são apenas técnicos. Eles são conhecimentos que desafiam a ordem divina. Eles dão aos humanos poder sobre coisas que deveriam permanecer sob o controle de Deus. E quem mais é conhecida por ensinar conhecimento proibido? Lilith. A tradição cabalística afirma que Lilith era mestra em feitiçaria, manipulação espiritual e sedução. Ela conhecia os nomes secretos de Deus, as palavras de poder que podiam invocar forças espirituais. Quando ela fugiu do Éden, ela não levou apenas sua rebeldia, ela levou conhecimento. E esse conhecimento, transmitido aos vigilantes e por eles aos humanos, teria sido a semente da ciência oculta, ou da magia negra e de todas as práticas que a Torá condena veementemente. Há um paralelo perturbador entre a serpente no Éden e Lilith no reino dos vigilantes. Ambas são sedutoras. Ambas prometem conhecimento e poder. Ambas levam à queda. Alguns textos gnósticos até sugerem que a serpente e Lilith são, na verdade, a mesma entidade, ou ao menos, aliadas. A serpente seduziu Eva, corrompendo a linhagem de Adão. Lilith seduziu os vigilantes, corrompendo a própria criação celestial. E juntos, eles geraram uma descendência que não deveria existir. Os Néfilim, portanto, não são apenas filhos dos vigilantes. Eles são os herdeiros espirituais de Lilith. Eles carregam em suas veias o sangue da rebelião ancestral. E isso explica por que Deus decidiu destruir toda a terra com o dilúvio. Não era apenas uma questão de violência humana, era uma questão de contaminação genética e espiritual. A linhagem humana estava sendo corrompida de dentro para fora, e se nada fosse feito, não haveria mais humanos puros, não haveria mais portadores da imagem divina. Mas há algo ainda mais sombrio. Segundo o livro de Enoque, quando os vigilantes foram aprisionados nas profundezas da terra, aguardando o julgamento final, seus filhos, os gigantes, continuaram vivos. E quando finalmente morreram, seus espíritos não ascenderam ao céu, nem desceram ao Sheol. Eles permaneceram na terra. Tornaram-se espíritos imundos, vagando, possuindo, devorando. E esses espíritos, segundo Enoque, são os demônios que atormentam a humanidade até hoje. Se os Nefilim são descendência espiritual de Lilith, então ela é a avó de todos os demônios que ainda operam no mundo. Ela é a matriarca invisível de uma linhagem que nunca foi completamente destruída. E isso significa
que a guerra iniciada antes do dilúvio ainda não terminou. Os corpos foram destruídos, mas os espíritos permanecem. E Lilith, como a rainha do Sitra Akra, continua comandando suas legiões nas sombras. Se inscreva agora para não perder o próximo capítulo, onde vamos revelar como os Nefilim ressurgiram após o dilúvio. Comente se você acredita que esses espíritos ainda influenciam o mundo hoje. E compartilhe este vídeo, porque essa verdade precisa ser conhecida. O que vem a seguir vai conectar todos os pontos de uma forma que você nunca imaginou. Capítulo 5. A origem oculta dos Nefilim. A palavra Nefilim aparece em apenas 2 lugares na Bíblia. Gênesis 6, antes do dilúvio, e Números 13, depois do dilúvio, a quando os espiões israelitas retornam da terra prometida. Isso cria um paradoxo bíblico que tem confundido estudiosos por milênios. Como os Nefilim, que supostamente foram destruídos no dilúvio, reaparecem séculos depois? A resposta tradicional é que houve uma segunda queda angelical após o dilúvio. Mas e se a verdade for diferente? E se a linhagem dos Nefilim nunca foi completamente erradicada, porque sua origem era mais profunda do que imaginamos? Vamos revisitar Gênesis 6 com novos olhos. O texto diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Desses relacionamentos nasceram os Nefilim, descritos como os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Mas há uma frase enigmática que segue: havia Nefilim na terra naqueles dias, e também depois. Também depois? Depois do quê? Se o dilúvio destruiu tudo, como poderia haver Nefilim depois? Uma interpretação possível é que a frase se refere ao período após o início das uniões, mas antes do dilúvio. Mas muitos estudiosos acreditam que isso indica que a linhagem dos Nefilim sobreviveu ao dilúvio de alguma forma. E se a sobrevivência não foi física, mas espiritual? Se a semente de Lilith estava na raiz dos Nefilim, então, mesmo que os corpos fossem destruídos, a influência espiritual permaneceria. E essa influência poderia ressurgir em novas gerações. O livro de Enoque oferece detalhes que não aparecem em Gênesis. Ele descreve os Nefilim como gigantes que consumiam tudo. Primeiro, esgotaram os recursos que os humanos produziam. Depois, começaram a devorar os próprios humanos. E, finalmente, atacaram uns aos outros. Essa progressão revela uma natureza fundamentalmente corrupta. Eles não eram apenas grandes em estatura, eles eram monstruosos em espírito. E essa monstruosidade espiritual tem uma origem: Lilith. Se os Nefilim eram descendentes diretos da linhagem de Lilith, através dos vigilantes que ela havia seduzido, então eles herdaram não apenas força física, mas também a natureza rebelde e destrutiva de sua ancestral espiritual. Eles eram portadores de uma maldição genética e espiritual. E essa maldição não podia ser simplesmente lavada pelas águas do dilúvio. Ela precisava ser confrontada e destruída de forma absoluta. Mas isso foi possível? Números 13 descreve o relato dos 12 espiões enviados para explorar a terra prometida. 10 deles voltam apavorados, dizendo: vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos Nefilim. Éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e assim também éramos aos olhos deles. Essa afirmação é chocante. Os Nefilim estão de volta. Mas como? Noé e sua família eram justos e perfeitos em suas gerações. Nenhum deles estava contaminado. Ou estavam? Aqui entra uma teoria controversa, defendida por alguns estudiosos de textos apócrifos. E se a contaminação entrou na arca através das esposas dos filhos de Noé? O texto bíblico
é específico ao descrever Noé como justo e perfeito em suas gerações. Mas não diz o mesmo sobre as noras de Noé. E se uma delas, ou todas elas, carregassem sangue contaminado da linhagem dos Nefilim ou de Lilith? Isso explicaria como os gigantes reapareceram depois do dilúvio. Essa interpretação pode parecer forçada, mas ela é consistente com a obsessão bíblica pela pureza de linhagem. Repetidamente, Deus ordena a Israel que não se misture com as nações ao redor. Não é apenas uma questão religiosa ou cultural, é uma questão genética e espiritual. As nações de Canaã estavam contaminadas. Elas carregavam a marca de algo não humano. E Israel deveria permanecer puro para que, através de sua linhagem, viesse o Messias prometido. Outro detalhe importante: os Nefilim pós-diluvianos não aparecem em qualquer lugar. Eles aparecem especificamente em Canaã, a terra prometida. E quem habitava Canaã? 7 nações que Deus ordena a Israel destruir completamente. Não fazer aliança, não poupar, exterminar. Por que tanta severidade? Porque essas nações não eram puramente humanas. Elas eram portadoras da semente corrompida. Elas eram os últimos vestígios da linhagem de Lilith e dos Nefilim. Os gigantes mencionados nas Escrituras não são figuras mitológicas. Eles têm nomes. Og, rei de Bazã, cuja cama de ferro media mais de 4 metros. Golias de Gate, com quase 3 metros de altura. Os filhos de Anak, que aterrorizavam os israelitas. Todos eles são apresentados como remanescentes de uma raça antiga, uma raça que não deveria existir. E todos eles habitam territórios que Israel deve conquistar. Não é coincidência, é confronto espiritual. A existência desses gigantes após o dilúvio prova que a linhagem não foi completamente eliminada. E isso nos leva de volta a Lilith. Se ela é a matriarca original dessa linhagem, então sua influência atravessou o dilúvio. Não fisicamente, mas espiritualmente. E essa influência continuou a se manifestar em tribos, nações e indivíduos que carregavam a marca da rebelião primordial. A guerra entre a semente da mulher e a semente da serpente, profetizada em Gênesis 3, não é metafórica, é literal. E Lilith está no centro dessa guerra. Deixe seu like se essa revelação está abrindo seus olhos para conexões que você nunca viu antes. Comente qual parte dessa história mais te impactou. E continue assistindo, porque o próximo capítulo vai revelar a guerra oculta entre Eva e Lilith. 2 mulheres, 2 destinos, 2 linhagens em conflito eterno. Capítulo 6. Eva contra Lilith, 2 linhagens em guerra. Desde o princípio, há 2 mulheres. Uma é chamada de mãe de todos os viventes. A outra é conhecida como a mãe dos demônios, Eva e Lilith. 2 figuras femininas que representam 2 caminhos opostos. 2 linhagens em guerra eterna. Eva é moldada por Deus, ou criada a partir da costela de Adão, para ser sua companheira adequada. Lilith, por outro lado, é criada do mesmo barro que Adão, mas recusa-se a se submeter e foge para as trevas. A partir desse momento, suas histórias se separam, mas seus destinos permanecem entrelaçados em um conflito espiritual que atravessa toda a Bíblia. Eva é introduzida nas Escrituras como a resposta de Deus à solidão de Adão. Ela é formada para completar, para unir, para gerar vida dentro do plano divino. Após a queda, quando Deus amaldiçoa a serpente, ele faz uma promessa profética: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa promessa estabelece uma guerra entre 2 sementes. A semente da mulher, que é Eva e seus descendentes, e a semente da serpente. Mas quem é a semente da serpente? Aqui
é onde Lilith entra na equação. Se ela é aliada da serpente, se ela gerou descendência com entidades espirituais corrompidas, então seus filhos são literalmente a semente da serpente. E isso significa que a guerra profetizada em Gênesis 3 não é apenas entre humanidade e Satanás. É entre duas linhagens humanas, uma pura, descendente de Eva, e outra contaminada, descendente de Lilith. E essa guerra não é travada apenas com espadas e lanças. Ela é travada através de ventres, de nascimentos, de linhagens. Eva dá à luz Caim, e logo após, Abel. Mas algo está errado com Caim desde o início. Suas palavras ao oferecer sacrifício revelam um coração duro. Sua reação à rejeição divina é violenta. E quando mata Abel, ele se torna o primeiro homicida da história. Mas de onde vem essa violência? Alguns textos antigos sugerem que Caim não era filho de Adão, mas da serpente. Essa interpretação pode parecer herética, mas ela explica a natureza de Caim de uma forma que a teologia tradicional não consegue. Se Caim foi concebido através da sedução da serpente, então ele é a primeira manifestação física da semente da serpente. E se a serpente estava aliada a Lilith, então Caim carrega em si a marca de ambas as influências. Isso explicaria por que Deus marca Caim com um sinal. Não é apenas uma proteção, é uma identificação, uma marca que indica que ele pertence a uma linhagem diferente. E quando Caim vai para a terra de Nod e toma uma esposa, ele pode estar se unindo a uma descendente de Lilith, perpetuando ainda mais a contaminação. Enquanto isso, Eva gera Sete, descrito como feito à semelhança de Adão. Sete representa um recomeço, ou uma continuação da linhagem pura. É através de Sete que a genealogia de Adão é preservada até Noé e, eventualmente, até Jesus. A linhagem de Sete é a linhagem da promessa. Mas, paralelamente, a linhagem de Caim continua. E Gênesis 4 descreve os descendentes de Caim como os fundadores da civilização, mas também como portadores de violência crescente. Lameque, por exemplo, é o primeiro polígamo mencionado na Bíblia e um homem que se vangloria de assassinato. A guerra entre Eva e Lilith, portanto, é também a guerra entre Sete e Caim, entre Abel e aqueles que o matam. É a guerra entre Israel e as nações cananeias. É a guerra entre o povo de Deus e aqueles que adoram Baal, Moloque e Astarote. Todas essas divindades pagãs têm algo em comum. Elas exigem sacrifícios humanos, especialmente de crianças. E quem mais ataca crianças nas tradições judaicas? Lilith. A tradição talmúdica afirma que Lilith persegue mulheres grávidas e recém-nascidos. Amuletos judaicos antigos trazem os nomes dos 3 anjos, Senoi, Sansenoi e Semangelof, como proteção contra ela. Mas por que Lilith odiaria crianças? A resposta está na maldição divina. 100 de seus filhos morreriam todos os dias. Em resposta, ela jurou atacar os filhos de Eva. Essa é uma guerra de maternidade. Eva gera a vida que leva à redenção. Lilith gera a morte que leva à destruição. Eva é abençoada apesar de sua queda. Deus a cobre com peles de animais, um ato de misericórdia que prenunciava o sacrifício redentor. Ela é chamada de mãe de todos os viventes, mesmo após pecar. Lilith, por outro lado, é amaldiçoada. Sua fertilidade é transformada em tragédia. Seus filhos morrem continuamente. E ela, em sua amargura, busca destruir a fertilidade de outras mulheres. Ela é a anti-Eva, a negação da maternidade redentora. As consequências dessa guerra são visíveis ao longo de toda a Bíblia. Quando os israelitas entram em Canaã, eles encontram nações que praticam cultos de fertilidade, prostituição sagrada e sacrifício de crianças. Essas práticas não são apenas imorais.
Elas são espiritualmente contaminadas. Elas carregam a marca de Lilith. E Deus ordena que Israel as destrua completamente, porque permitir que essas práticas continuem seria permitir que a linhagem corrompida sobreviva. A história de Jezabel, por exemplo, espelha a figura de Lilith. Jezabel é uma rainha estrangeira que traz o culto a Baal para Israel. Ela seduz, manipula e mata profetas. Ela é descrita como uma prostituta e feiticeira. E no fim, ela é jogada pela janela e devorada por cães. Sua morte brutal simboliza a destruição da influência de Lilith sobre o povo de Deus. Mas mesmo após Jezabel, a batalha continua. Eva vence ao final, porque através de sua linhagem vem o Messias, a semente prometida que esmaga a cabeça da serpente. Mas Lilith não desaparece. Ela permanece nas sombras, influenciando, seduzindo, destruindo. Inscreva-se neste canal se você quer continuar descobrindo essas verdades ocultas. Comente se você vê paralelos entre essa guerra antiga e os conflitos espirituais de hoje. E fique ligado, porque o próximo capítulo revela o maior enigma de todos. Quem realmente era Caim? E que sangue corria em suas veias? Capítulo 7. O enigma de Caim e sua marca. Caim é a primeira criança nascida fora do jardim do Éden. Sua chegada deveria ser um momento de esperança. Há um sinal de que a humanidade continuaria apesar da queda. Mas as palavras de Eva ao dar à luz são estranhas. Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Em hebraico, a frase é ainda mais ambígua. Algumas traduções antigas sugerem que Eva não disse com o auxílio do Senhor, mas sim adquiri um varão do Senhor. Essa pequena diferença muda tudo. Sugere que Caim não foi apenas gerado com a bênção divina, mas possivelmente por intervenção direta de uma entidade espiritual. Mas que entidade? Tradições gnósticas e algumas interpretações rabínicas antigas propõem algo chocante. Caim não era filho de Adão, mas da serpente. Essa ideia está enraizada na interpretação de que a sedução no Éden não foi apenas espiritual, mas física. A serpente, segundo essas tradições, não ofereceu apenas conhecimento proibido a Eva. Ela a corrompeu fisicamente. E o fruto dessa união foi Caim. Se isso for verdade, então Caim é literalmente a semente da serpente, o primeiro descendente físico da linhagem corrompida. Essa interpretação explica muitas coisas que a narrativa tradicional deixa em aberto. Por que a oferta de Caim foi rejeitada por Deus enquanto a de Abel foi aceita? A resposta padrão é que Abel ofereceu o melhor de seu rebanho com fé, enquanto Caim ofereceu apenas produtos da terra sem coração sincero. Mas e se a rejeição foi mais profunda? E se Deus viu em Caim algo que não era humano, uma natureza híbrida que o tornava inaceitável desde o nascimento? A violência de Caim também se torna mais compreensível sob essa luz. Quando Deus rejeita sua oferta, Caim não busca arrependimento. Ele não pergunta o que fez de errado. Ele simplesmente se enche de ira e mata seu irmão. Essa reação desproporcional sugere uma natureza corrompida, uma inclinação para o mal que já estava presente desde o ventre. E se Caim herdou essa natureza de sua verdadeira paternidade espiritual, então ele é o primeiro Nefilim, o primeiro híbrido entre humano e espírito caído. Após o assassinato, Deus confronta Caim. O sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Amaldiçoado és tu desde a terra que abriu sua boca para receber o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, ela não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante será sobre a terra. Mas então, algo estranho acontece. Caim responde: meu castigo é maior do que posso suportar. Eis que me lanças hoje da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me.
Serei fugitivo e errante sobre a terra, e qualquer que me encontrar me matará. Essa última frase é o enigma. Qualquer que me encontrar me matará. Mas quem poderia encontrá-lo? Segundo a narrativa tradicional, só existiam Adão, Eva e possivelmente alguns filhos não mencionados. Quem eram essas outras pessoas que Caim temia? A única explicação coerente é que existiam outras linhagens humanas ou quase humanas na Terra. E essas linhagens poderiam ser descendentes de Lilith ou de outras uniões espirituais corrompidas que já estavam ocorrendo paralelamente à família de Adão. Deus, então, coloca uma marca em Caim, para que qualquer que o encontrasse não o matasse. Essa marca é outro grande mistério. Que tipo de marca era? Era física, como uma tatuagem ou cicatriz? Era espiritual, um sinal visível apenas a olhos sobrenaturais? E por que Deus protegeria um assassino? A resposta pode estar no propósito divino de permitir que a linhagem de Caim continuasse por um tempo determinado, talvez para demonstrar plenamente a natureza do pecado e da corrupção antes de destruí-la no dilúvio. Caim, então, vai para a terra de Nod, que significa errância, a leste do Éden. Ali, ele conhece sua esposa. Novamente, de onde veio essa mulher? Se a humanidade toda descende de Adão e Eva, ela seria sua irmã, uma filha não mencionada. Mas se havia outras linhagens, ela poderia ser uma descendente de Lilith. E a união de Caim com uma filha de Lilith criaria uma linhagem duplamente contaminada, portadora tanto da semente da serpente quanto da semente da mãe dos demônios. Os descendentes de Caim são descritos em Gênesis 4. Enoque, que construiu a primeira cidade. Irade, Meujael, Metusael e Lameque. Lameque é especialmente notável. Ele é o primeiro polígamo registrado, tomando 2 esposas, Ada e Zilá. Seus filhos incluem Jabal, pai dos que habitam em tendas e possuem gado, Jubal, pai dos que tocam harpa e flauta, e Tubal-Caim, que forjava instrumentos de bronze e ferro. Esses são os fundadores da civilização humana, mas também são descritos em um contexto de violência crescente. Lameque declara às suas esposas: Ouvi minha voz, esposas de Lameque, escutai meu dito. Matei um homem por me ferir, e um rapaz por me pisar. 7 vezes se tomará vingança de Caim, mas de Lameque 70 vezes 7. Essa declaração revela uma escalada de violência. Caim matou por inveja. Lameque mata por orgulho e vingança desmedida. A linhagem está se degradando moralmente a cada geração. E isso culmina no estado da humanidade, que Gênesis 6 descreve como tão corrupta que Deus se arrepende de ter feito o homem. A marca de Caim, portanto, não é apenas um sinal de proteção. É um símbolo de toda uma linhagem que carrega em si a rebelião primordial. E quando o dilúvio vem, Deus busca eliminar essa linhagem completamente. Mas, como vimos, algo sobrevive. E isso nos leva ao próximo capítulo, onde descobriremos como os espíritos dos gigantes atravessaram o dilúvio e continuam operando até hoje. Deixe seu like e comente. Você acredita que Caim era filho da serpente? E se sim, o que isso muda em sua compreensão da Bíblia? Capítulo 8. Espíritos que sobreviveram ao dilúvio. O dilúvio é apresentado nas Escrituras como o julgamento mais absoluto que Deus já trouxe sobre a terra. A água cobriu até as montanhas mais altas. Tudo o que tinha fôlego de vida, tudo o que estava em terra seca, morreu. Apenas Noé e sua família, junto com os animais na arca, foram poupados. A narrativa parece clara. A corrupção foi eliminada. A terra foi purificada. Mas o livro de Enoque, um texto profundamente respeitado nos primeiros séculos do cristianismo, revela algo que o Gênesis não explicita.
Os corpos dos gigantes foram destruídos, mas seus espíritos não. Enoque descreve que os vigilantes, os anjos caídos, foram aprisionados nas profundezas da terra, em um lugar de trevas chamado Tártaro. Eles aguardam ali o julgamento final. Mas seus filhos, os Nefilim, tiveram um destino diferente. Quando seus corpos morreram, seus espíritos não ascenderam ao céu, nem desceram ao Sheol, o lugar dos mortos humanos. Eles permaneceram na terra. E esses espíritos, segundo Enoque, e tornaram-se os demônios que atormentam a humanidade desde então. Isso explica um dos grandes mistérios do Novo Testamento. De onde vêm os demônios? Jesus expulsa demônios repetidamente. Eles possuem pessoas, causam doenças, atormentam e destroem. Mas de onde surgiram essas entidades? A teologia tradicional ensina que são anjos caídos que seguiram Satanás em sua rebelião. Mas Enoque oferece uma explicação diferente. Os demônios são os espíritos desencarnados dos Nefilim. Eles são híbridos, nem totalmente espirituais como anjos, nem totalmente materiais como humanos. E por isso, eles anseiam por corpos. Essa explicação se alinha perfeitamente com o comportamento dos demônios descritos nos evangelhos. Quando Jesus expulsa uma legião de demônios de um homem possesso, eles imploram para não serem enviados ao abismo. Em vez disso, e pedem permissão para entrar em uma manada de porcos. Por que demônios pediriam para entrar em animais? Porque eles desejam desesperadamente habitar em carne. Eles foram gerados com corpos físicos, mas agora estão presos em existência espiritual. E essa existência é um tormento constante. Se os demônios são espíritos dos Nefilim, e se os Nefilim descendem da linhagem de Lilith, então Lilith é a matriarca espiritual de todos os demônios. Ela é a avó do mal que ainda opera no mundo. E isso significa que sua influência não foi eliminada pelo dilúvio. Foi apenas transformada, de física para espiritual, de visível para invisível. Mas continua ativa, continua destrutiva, continua em guerra contra a descendência de Eva. O livro de Jubileus, outro texto apócrifo importante, acrescenta detalhes fascinantes. Após o dilúvio, Noé ora a Deus pedindo que os espíritos malignos sejam removidos da terra para que seus descendentes possam viver em paz. Mas Mastema, também chamado de Satanás, intercede dizendo que precisa de alguns desses espíritos para executar julgamento contra os filhos dos homens. Deus concorda e permite que 1/10 dos espíritos permaneça sob o comando de Mastema, enquanto os outros 9/10 são aprisionados. Isso significa que mesmo após o dilúvio, Deus permitiu que espíritos malignos continuassem operando na terra, não porque ele seja incapaz de destruí-los, mas porque eles servem a um propósito dentro de seu plano maior. Eles testam, revelam o coração humano, executam julgamento e permitem que o livre-arbítrio seja exercido. Mas isso também significa que a linhagem espiritual de Lilith nunca foi completamente eliminada. Ela foi reduzida, mas não erradicada. A tradição talmúdica também preserva a crença de que Lilith continua ativa após o dilúvio. Ela é descrita como atacando mulheres grávidas e recém-nascidos. Rituais de proteção, amuletos e orações específicas foram desenvolvidos para afastá-la. Mas por que os rabinos manteriam essas tradições se Lilith fosse apenas um mito? A resposta é que para eles, Lilith não era mito, era realidade espiritual, e a ameaça que ela representava era real. Os espíritos que sobreviveram ao dilúvio não ficaram inativos. Eles buscaram continuamente formas de manifestar sua influência, através de possessões, através de corrupção moral, através de infiltração em linhagens humanas. E há uma teoria perturbadora
que sugere que esses espíritos buscavam reencarnar. Não no sentido reencarnacionista oriental, mas no sentido de influenciar o nascimento de indivíduos que carregariam sua natureza corrompida. Isso explicaria por que, após o dilúvio, os gigantes reaparecem. Não porque houve uma nova queda angelical, mas porque os espíritos dos Nefilim originais encontraram formas de influenciar gestações, de corromper linhagens e de se manifestar novamente em carne. E as nações de Canaã, especialmente as 7 nações que Deus ordenou Israel destruir, eram portadoras dessa contaminação. Elas eram os últimos vestígios físicos da linhagem de Lilith e dos Nefilim. Quando Israel falhou em obedecer completamente ao mandato divino de destruir essas nações, a contaminação permaneceu. E isso levou a séculos de conflito, idolatria e corrupção espiritual. O problema não era apenas político ou territorial, era espiritual. Era uma batalha de linhagens. E ainda hoje, segundo muitos estudiosos de textos apócrifos, essa batalha continua. Os espíritos não desapareceram, eles apenas mudaram de tática. Compartilhe este vídeo se você está começando a ver o mundo espiritual de uma forma completamente nova. Comente o que você pensa sobre demônios serem espíritos de Nefilim. E prepare-se, porque o próximo capítulo revela a única menção direta a Lilith na Bíblia canônica, e ela está em um lugar que você nunca esperou. Capítulo 9. Lilith em Isaías, a evidência canônica. Por milênios, estudiosos debateram se Lilith era uma figura real ou apenas um mito folclórico. Muitos argumentam que ela pertence apenas à tradição judaica extrabíblica, não tendo lugar nas escrituras canônicas. Mas há um verso que desafia essa afirmação. Isaías 34, versículo 14. Ali, no meio de uma profecia devastadora contra Edom, o nome Lilith aparece. E sua presença naquele contexto não é acidental. É profundamente simbólica e reveladora. Isaías 34 descreve o julgamento divino contra Edom, nação descendente de Esaú, irmão de Jacó. A profecia pinta um quadro de desolação absoluta. A terra de Edom se transformará em piche ardente. Suas torrentes se transformarão em piche e seu pó em enxofre. Suas torres desmoronarão. Espinhos crescerão em seus palácios. Será habitação de chacais, morada de avestruzes. E então, no versículo 14, uma lista de criaturas que habitarão as ruínas é apresentada. Entre elas, Lilith. O texto hebraico é claro. Lilith. Em algumas traduções, o nome foi substituído por coruja, criatura noturna ou demônio da noite. Mas o original traz o nome próprio. Lilith. Isso é significativo porque Isaías não está usando a palavra como metáfora genérica. Ele está nomeando uma entidade específica. E ao colocá-la entre criaturas das trevas e da desolação, ele a identifica como uma presença espiritual real que habita lugares amaldiçoados. Por que Edom? Por que Lilith é mencionada especificamente na profecia contra essa nação? A resposta está na história espiritual de Edom. Esaú, o ancestral de Edom, desprezou sua primogenitura. Ele escolheu o imediato, a carne, o prazer terreno, em detrimento da bênção espiritual. E seus descendentes seguiram o mesmo padrão. Edom tornou-se símbolo de tudo que se opõe ao plano divino. E ao longo da história bíblica, Edom é inimigo constante de Israel. Mas há algo mais profundo. Tradições rabínicas sugerem que Esaú se casou com mulheres que não eram apenas pagãs, mas que carregavam sangue contaminado das linhagens cananeias. Essas linhagens, como vimos, eram descendentes espirituais de Lilith e dos Nefilim. Ao se casar com elas, Esaú introduziu essa contaminação em sua própria linhagem. E Edom tornou-se, portanto,
uma nação marcada pela corrupção espiritual que remontava a Lilith. Quando Isaías profetiza que Lilith habitará nas ruínas de Edom, ele está dizendo que a terra será tão amaldiçoada que nem mesmo humanos poderão viver ali. Apenas criaturas das trevas, espíritos malignos e entidades demoníacas permanecerão. Lilith, como rainha do reino das sombras, encontrará descanso naquele lugar desolado. Isso não é poesia vaga. É declaração profética de que Edom será entregue completamente ao domínio das trevas. A menção de Lilith em Isaías também valida todas as tradições extrabíblicas que falam sobre ela. Se Isaías, um profeta canônico inspirado por Deus, usa o nome Lilith, então ele reconhece sua existência. E se ele a coloca no contexto de julgamento divino e desolação espiritual, então ela não é uma figura neutra ou inofensiva. Ela é uma entidade associada à destruição, à morte e à ausência da presença de Deus. Há outro detalhe importante. O verso 14 não está isolado. Ele vem imediatamente após o verso 13, que descreve a terra se tornando morada de chacais e lugar de avestruzes. E segue para o verso 15, que menciona a flecha serpente que fará seu ninho e porá ovos ali. Essa sequência de imagens, chacais, avestruzes, Lilith e serpentes, cria uma atmosfera de caos primordial, como se a Terra estivesse regredindo a um estado anterior à ordem criada. É como se Edom estivesse voltando ao deserto espiritual, onde Lilith habitou após deixar o Éden. Essa conexão entre deserto físico e deserto espiritual é fundamental para entender Lilith. Ela não habita em lugares de vida, ordem e bênção. Ela habita onde a maldição reina, onde a rebelião triunfou, onde a presença de Deus foi rejeitada. E Edom, ao rejeitar a herança espiritual e escolher a carne, tornou-se exatamente esse tipo de lugar. Um deserto espiritual, pronto para ser habitado por Lilith. Mas a profecia de Isaías não é apenas sobre o passado. Ela aponta para realidades espirituais que continuam até hoje. Existem lugares, literal e espiritualmente, que se tornaram desertos. Lugares onde a presença de Deus foi tão rejeitada que entidades como Lilith encontram morada. Podem ser territórios geográficos marcados por violência, ocultismo e idolatria. Podem ser estruturas espirituais, movimentos e sistemas que se opõem ao reino de Deus. E podem ser até mesmo corações individuais que se entregaram completamente à rebelião. Lilith, em Isaías, não é um detalhe obscuro. É uma chave interpretativa. Ela nos mostra que a Bíblia reconhece a existência de entidades espirituais que antecederam a história registrada em Gênesis, e ela nos alerta que onde a rebelião reina, onde a bênção é desprezada, onde a carne é escolhida sobre o espírito, ali Lilith encontra lugar. Se inscreva para não perder o próximo capítulo. Comente se você já sabia que Lilith estava na Bíblia. E fique atento, porque o que vem a seguir vai revelar as 7 nações de Canaã e sua conexão direta com a linhagem contaminada de Lilith. Capítulo 10. As 7 nações e o sangue contaminado. Quando Deus ordena Israel a entrar na terra prometida, ele dá instruções que parecem extremamente severas. Deuteronômio 7 lista 7 nações que devem ser completamente destruídas: os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. A ordem é clara: não faças aliança com eles. Não tenhas piedade. Não te cases com eles. Destrói completamente. Por que Deus ordenaria algo tão drástico? A resposta não está apenas em questões morais ou religiosas. Está em contaminação espiritual e genética. Essas 7 nações não eram simplesmente povos pagãos que adoravam deuses falsos. Elas carregavam algo em seu sangue,
em sua linhagem e que as tornava espiritualmente perigosas. Quando os espiões israelitas exploraram Canaã, eles retornaram com relatos aterrorizantes. Vimos gigantes ali, os filhos de Anak, que vêm dos Nefilim. Éramos como gafanhotos diante deles. Essas não eram exageros, eram observações factuais. Os habitantes de Canaã incluíam gigantes, descendentes diretos dos Nefilim, que de alguma forma sobreviveram ao dilúvio. A presença de gigantes após o dilúvio cria um problema teológico. Como eles ressurgiram? Uma teoria é que houve uma segunda queda angelical. Mas o Novo Testamento é claro ao dizer que os anjos que pecaram foram aprisionados até o julgamento. Outra teoria é que a contaminação genética entrou na arca através das esposas dos filhos de Noé. Embora Noé fosse justo e perfeito em suas gerações, não há declaração semelhante sobre suas noras. Se uma delas carregasse genes contaminados, isso explicaria o reaparecimento dos gigantes. Mas há uma terceira possibilidade que conecta tudo de volta a Lilith. Se os espíritos dos Nefilim sobreviveram ao dilúvio e permaneceram ativos na Terra, eles poderiam ter influenciado nascimentos, corrompido linhagens e até mesmo manifestado características físicas de gigantismo através de influência demoníaca sobre gestações. Essa explicação pode parecer fantástica, mas é consistente com a crença antiga de que demônios podiam interagir com o mundo físico de formas que hoje consideramos impossíveis. As 7 nações de Canaã praticavam coisas abomináveis: sacrifício de crianças, prostituição sagrada, feitiçaria, necromancia e adoração a entidades demoníacas. Essas práticas não eram apenas imorais. Elas eram portas de entrada para influências espirituais corrompidas. E essas influências, segundo a tradição, estavam conectadas a Lilith. Os cultos de fertilidade cananeus adoravam deusas como Astarote, que compartilhava muitas características com Lilith. Ambas eram associadas à sexualidade desregrada, à noite e à morte de crianças. O sacrifício de crianças a Moloque é especialmente significativo. Moloque era um deus cananeu, representado como uma estátua de bronze, com braços estendidos sobre uma fornalha. Crianças eram colocadas nos braços da estátua e queimadas vivas. Por que alguém faria isso? Porque acreditavam que ganhavam favor divino, prosperidade e proteção. Mas a realidade espiritual por trás desse culto era muito mais sinistra. Era alimentar entidades demoníacas com o sangue de inocentes. E Lilith, como a que ataca crianças, estava no centro dessa prática. Quando Deus ordena a destruição total dessas nações, Ele não está sendo cruel. Ele está realizando cirurgia espiritual. Assim como um cirurgião remove um câncer para salvar o corpo, Deus estava removendo linhagens contaminadas para preservar a linhagem através da qual viria o Messias. Israel deveria permanecer puro, porque a salvação da humanidade dependia disso. Se Israel se misturasse com as nações cananeias, a contaminação se espalharia, e a promessa feita em Gênesis 3, de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, estaria em risco. Mas Israel falhou, repetidamente. Em vez de destruir completamente as nações, eles fizeram alianças. Eles se casaram com elas. Eles adotaram suas práticas religiosas. E as consequências foram devastadoras. Israel caiu em idolatria. Praticou sacrifício de crianças, consultou médiuns e feiticeiros. A contaminação espiritual que deveria ter sido erradicada se infiltrou no próprio povo de Deus, e isso levou ao exílio babilônico. Os profetas denunciaram essas práticas com veemência. Jeremias, Ezequiel, Isaías, todos eles condenaram Israel por ter se tornado como as nações que deveriam ter destruído.
Ezequiel 23 compara Israel e Judá a duas prostitutas que se entregaram aos amantes estrangeiros. Não é apenas metáfora política, é descrição de traição espiritual. Israel havia se misturado com a semente da serpente, com a linhagem de Lilith, e o julgamento divino foi inevitável. Mas mesmo após o exílio, a batalha continuou. Quando o remanescente retornou para reconstruir Jerusalém, líderes como Esdras e Neemias descobriram que muitos haviam se casado com mulheres estrangeiras e ordenaram que esses casamentos fossem desfeitos. Essa medida drástica não era xenofobia, era proteção da linhagem messiânica. Se a linhagem fosse contaminada, não haveria Messias, e sem Messias, não haveria redenção. A linhagem de Jesus, registrada em Mateus 1 e Lucas 3, é cuidadosamente preservada. Ela passa por Abraão, Isaque, Jacó, Judá, Davi e até Maria. Cada geração foi protegida, às vezes milagrosamente, para garantir que a promessa se cumprisse. E essa proteção era necessária porque a guerra entre as duas sementes nunca cessou. As 7 nações de Canaã eram o último grande esforço da linhagem de Lilith para impedir a redenção. E Israel, ao destruí-las, estava lutando não apenas por território, mas pela sobrevivência espiritual da humanidade. Curta este vídeo e compartilhe. Comente se você vê paralelos entre essa guerra antiga e batalhas espirituais hoje. E fique ligado, porque o capítulo final vai responder à pergunta mais importante: por que Lilith foi apagada de Gênesis? E quem teve interesse em esconder essa verdade? Capítulo 11. Por que Lilith foi apagada de Gênesis? A Bíblia, como a conhecemos hoje, é o resultado de séculos de compilação, edição, tradução e canonização. Textos foram incluídos, outros foram excluídos. Alguns foram preservados por comunidades específicas, como os etíopes que mantiveram o livro de Enoque, e outros foram perdidos ou destruídos. Mas entre todas as exclusões e omissões, poucas são tão estratégicas e significativas quanto a remoção de Lilith da narrativa de Gênesis. Ela não foi apenas esquecida, ela foi deliberadamente apagada. E as razões para isso vão muito além de simples edição teológica. Em Gênesis 1, versículo 27, lemos: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa frase sugere criação simultânea, mas em Gênesis 2, a narrativa muda. Adão é criado primeiro. Depois, Deus forma os animais e os traz a Adão para que ele os nomeie. E só então, percebendo que Adão está sozinho, Deus cria Eva a partir de sua costela. Essa discrepância sempre intrigou estudiosos, e a tradição judaica antiga oferecia uma explicação. Havia 2 mulheres. A primeira foi Lilith, a segunda foi Eva. Mas quando os compiladores finais do texto bíblico, especialmente após o exílio babilônico, organizaram o Pentateuco, eles escolheram não incluir Lilith explicitamente. Por quê? A resposta mais provável é teológica e política. Admitir a existência de Lilith significaria reconhecer que a corrupção da criação não começou com Adão e Eva. Ela começou antes, com uma mulher que se rebelou, deixou o Éden por vontade própria e gerou uma linhagem corrompida. Isso complicaria tremendamente a narrativa da queda e da redenção. Se Lilith existiu e gerou descendência híbrida, então o mal não entrou no mundo apenas através da desobediência de Adão e Eva. Ele já estava presente, já estava multiplicando. E isso levanta questões difíceis sobre a soberania de Deus, o livre-arbítrio e a natureza do pecado. Foi mais fácil, do ponto de vista teológico e pastoral, apresentar uma narrativa limpa. Adão e Eva, serpente, queda, promessa de redenção. Qualquer coisa que complicasse essa linha seria problemática. Além disso, a figura de Lilith
era extremamente subversiva. Ela representava a mulher que não se submete, que rejeita a autoridade masculina, que escolhe seu próprio caminho. Isso era perigoso para sociedades patriarcais. Se as mulheres lessem sobre Lilith e se identificassem com ela, isso poderia minar estruturas sociais inteiras. Era mais seguro manter apenas Eva, que apesar de ter pecado, permaneceu ao lado de Adão e foi redimida através de sua descendência. Mas a exclusão de Lilith teve consequências. Ela deixou lacunas na narrativa que geraram perguntas. De onde veio a esposa de Caim? Por que há duas narrativas da criação? Quem eram os Nefilim e como eles ressurgiram após o dilúvio? Essas perguntas só podem ser respondidas satisfatoriamente quando Lilith é reintroduzida na história. Sem ela, a narrativa tem buracos. Com ela, tudo se conecta. A tradição judaica nunca esqueceu Lilith completamente. Ela foi preservada em textos como o Alfabeto de Ben Sirá, o Zohar, o Talmud e inúmeros Midrashim. Esses textos não são canônicos, mas são respeitados como portadores de tradições orais muito antigas. E eles mantiveram viva a memória de Lilith, mesmo que as escrituras oficiais a tivessem silenciado. Isso sugere que havia conhecimento dela, mas esse conhecimento foi considerado perigoso demais para as massas. Hoje, Lilith está ressurgindo no interesse popular. Feministas a veem como símbolo de independência e resistência. Ocultistas a invocam como figura de poder espiritual. E estudiosos bíblicos sérios estão revisitando os textos antigos e reconhecendo que há mais na história de Gênesis do que foi preservado no cânone. Mas esse ressurgimento também é perigoso, porque Lilith não é uma heroína. Ela não é um modelo positivo. Ela é a mãe dos demônios, a matriarca de uma linhagem corrompida, a primeira rebelde contra a ordem divina. Reconhecer Lilith não significa glorificá-la. Significa entender completamente a natureza da guerra espiritual que permeia as Escrituras. Significa ver que a batalha entre a semente da mulher e a semente da serpente é literal, não apenas simbólica. Significa perceber que há linhagens espirituais em conflito e que a redenção de Cristo não é apenas sobre perdão individual, mas sobre a destruição final de uma contaminação que remonta ao próprio princípio. A questão final é: quantas outras verdades foram escondidas? Quantos outros textos, tradições e revelações foram excluídos porque complicavam a narrativa oficial? E o mais importante, o que fazemos com essa informação agora? Ignoramos e continuamos com a versão simplificada? Ou mergulhamos mais fundo, buscando entender as camadas ocultas da história sagrada, mesmo que isso nos desconforte? Lilith foi apagada de Gênesis, mas sua influência nunca desapareceu. Ela permanece nas sombras, em textos esquecidos, em tradições orais e talvez, ainda hoje, em forças espirituais que operam contra a linhagem da promessa. Se inscreva neste canal se você quer continuar explorando verdades bíblicas que foram escondidas. Deixe seu comentário sobre o que você pensa agora que conhece a história completa de Lilith. E compartilhe este vídeo, porque essa revelação precisa alcançar aqueles que estão prontos para ver além do véu. A guerra entre as sementes continua. E agora, você sabe onde tudo começou.